O partido centrista superou as legendas de extrema-direita e garantiu o maior número de votos. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A extrema-direita estava no poder nos Países Baixos, mas em menos de 2 anos desentendeu-se e o país foi novamente para eleições. A política holandesa tem uma característica muito antiga, que é a grande fragmentação partidária no Parlamento, resultado de um sistema de distribuição de deputados altamente proporcional, que implica sempre que seja preciso fazer coligações, coisa que demora semanas ou mesmo meses a conseguir. A extrema-direita, liderada pelo partido Geert Wilders, acabou por ser responsabilizada por mais uma ida às urnas, instabilidade que noutras circunstâncias, ali e em muitos outros lugares, tem jogado a favor dos populistas de direita. O D66, um partido do centro, referência ao ano em que o partido nasceu, de Rob Jetten, não estava sequer entre os favoritos para ganhar as eleições holandesas, mas com resultados muito próximos, acabou por se surpreender. Jetten é um político pró-União Europeia, defensor de políticas que tenham em conta as mudanças climáticas, apostou forte nas propostas sobre habitação, que é a maior preocupação do eleitorado mais jovem. Rob Jetten é considerado um otimista pragmático e terá sido o seu discurso pela positiva que ajudou a derrotar o discurso divisionista e de ódio da extrema-direita. Os políticos moderados venceram na Holanda e esperam agora servir de exemplo para outros países da Europa. Neste episódio, conversamos com Pedro Cordeiro, editor de Internacional do Expresso. Antes de abrir o meu negócio, há coisas que eu gostava que me tivessem dito. Que é preciso ter bons sócios, que conseguir um crédito não tem de ser complicado, que a liquidez da minha empresa pode ser remunerada e que a Caixa está sempre lá para ajudar. Porque um bom começo faz a diferença. A Caixa ajuda. A começar pelas soluções de boas-vindas que temos para as empresas novas clientes. Saiba mais junto de um gestor de negócios ou de empresas ou em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Pedro Cordeiro! A ideia de que a melhor maneira da extrema-direita começar a cair é deixá-la chegar ao poder foi confirmada nos Países Baixos ou foi outra coisa que aconteceu? Paulo, foi em parte, antes de já, obrigado pelo convite para estar aqui, foi em parte porque o Partido da Liberdade, que é como se chama ironicamente, foi prejudicado pela sua passagem pelo poder na medida em que se revelou um parceiro pouco fiável. Vamos dar um pouco de contexto. Nos Países Baixos, os governos são sempre de coligação, porque o sistema eleitoral favorece uma grande fragmentação do Parlamento. É um sistema altamente proporcional, em que, só para tu ver, nas eleições desta quarta-feira houve 15 partidos a obter representação parlamentar. Assim, são precisas coligações. Ora, quando o Partido da Liberdade entrou, do Geert Wilders, entrou na coligação do governo, tendo sido o partido mais votado nas eleições já há 2 anos, em pouco menos de um ano, de o governo estar em funções, ele fez o governo cair. Ora, isto foi visto como a prova de que ele era um parceiro não fiável. Isso quer dizer que acontece também, desculpa interromper-te, Pedro, aquilo que por cá se diz muito, que é o eleitorado responsabiliza quem provoca a instabilidade, quem provoca as eleições antecipadas? Correto, e ainda por cima nos Países Baixos eles estão habituados a que cada governo demore muito tempo a negociar, como são coligações de 3, 4 partidos, às vezes partidos muito diferentes do ponto de vista ideológico, a negociação é longa. E o que se quer é que depois dessa longa negociação todos cumpram a sua parte no acordo e que o governo dure uma legislatura. Aqui não foi o caso, Wilders foi responsabilizado, os outros partidos conseguiram transmitir ao eleitorado a ideia de que a culpa do governo era dele, da queda do governo, era dele. Aliás, ele já fora rejeitado como primeiro-ministro, portanto, eles quando negociaram o governo cessante exigiram que o primeiro-ministro fosse outra pessoa e acabou por ser um independente. E agora, nesta campanha, os partidos todos, da esquerda à direita, disseram com o Wilders não. Haverá uma coligação, mas não com ele.
a extrema-direita foi derrotada, mesmo que nós ainda estamos à espera de ver os milhares de votos da diáspora finais, é verdade, para os votos dos imigrantes. Para saber quem fica em primeiro, embora o número de deputados seja um empate entre os dois. Isso já se sabe, que são 26 deputados para o Wilders e 26 para o Democrata 66, que é um partido liberal progressista. Sim, que é do Rob Yetten. E que muito provavelmente será ele o primeiro-ministro, até porque os resultados da diáspora costumam ser favoráveis, ou seja, desfavoráveis à extrema-direita. Exatamente. A questão é de saber que tipo de coligação pode agora ser formada e quanto tempo vai demorar a fazer. Essa é a grande dúvida, porque a aritmética parlamentar dá para várias coisas. Provavelmente estarão os liberais de esquerda, portanto, que serão o partido potencialmente o mais votado, do tal Rob Yetten. Depois poderão estar os liberais de direita, o Partido Popular, que teve o primeiro-ministro Mark Rutte aqui há uns anos, atualmente secretário-geral da NATO. É possível que participem também os democratas cristãos ou a aliança que é os verdes trabalhistas. Foi uma fusão de dois partidos, que era chefiado nesta eleição por Frans Timmermans, um antigo comissário europeu. Não teve um resultado fabuloso, mas pode ser decisivo. Agora, tudo depende do que é que o Yetten negocia, com quem e que vetos cruzados é que pode haver, porque há partidos deles que podem não estar dispostos a trabalhar uns com os outros, não é? Ou a trabalhar só sob determinadas condições. Por isso é que eu digo que as negociações se deviam longas. Longas, estamos a falar de meses mesmo, não é? Para fazer um governo nos Países Baixos, são sempre, como tu dizes, porque sendo proporcional significa que com 1% pode-se eleger Sim, em rigor, com um bocadinho menos de 1% já se consegue eleger um deputado. Estava a pensar que para os liberais centristas, mesmo que não ganhassem as eleições, seria sempre mais fácil para eles formar uma coligação agora? Mesmo que o Wilders viesse a ganhar numa reta final. Porque eles são um partido com muito mais potencial de pontes com outras formações do que a extrema-direita, não é? Os liberais são os liberais ditos de esquerda, vai lá para simplificar, têm pontos com os liberais mais conservadores, porque são liberais, têm pontos com os trabalhistas e com os verdes, porque são progressistas, e mesmo com a democracia cristã ou com outros partidos mais pequenos, eles têm facilidade em dialogar. São um partido que está muito no centro do espectro político e que faz do diálogo realmente uma espécie de senha de identidade. E o Yetten, a esse nível, conseguiu, durante a campanha, mostrar-se precisamente como um líder capaz de jogar no tabuleiro em várias direções e formar um governo que julgo que seja o que os neerlandeses agora querem, um governo para durar e não para estar em crise política daqui a um ano. Esta campanha foi muito centrada nas questões que fizeram cair o governo e também, obviamente, lá como cá, a imigração é um ponto fulcral na política. A imigração é importante e lá como cá, a habitação é outro grande tema de campanha. E foi aí que o Rob Yetten conseguiu mostrar alguma coisa diferente? Conseguiu mostrar. Pelo menos eu acho que ele se concentrou em relação à habitação, propor soluções. Em termos da imigração, não nega o problema, portanto, recusando a xenofobia de Wilders, como cá em Portugal a do Chega, ele também não nega que haja um problema, não finge que, abrimos portas e está tudo bem. Não, reconhece que é preciso regular, mas recusa qualquer tipo de discurso racista. Para fecharmos esta nossa conversa, olhar para este partido que existe desde 66, daí o nome, mas sobretudo para este líder que é um jovem, que se vier a ser primeiro-ministro, é o primeiro-ministro mais jovem de sempre. Quem é politicamente e socialmente, quem é este Rob Yetten? Seria o primeiro-ministro abertamente homossexual, a primeira vez que havia um primeiro-ministro assumidamente homossexual, não que eu acho que isso hoje em dia tenha já tem menos impacto, porque já há precedentes em vários países, mas de qualquer maneira é sempre uma quebra de preconceito, uma quebra de barreira e discriminação quando tal acontece. Sim, e passar de uma extrema-direita para
para um primeiro-ministro que é embora o primeiro-ministro cessante não seja de extrema-direita, ele é um independente que até já foi do Partido Trabalhista. Não, mas eu digo, o partido que ganhou anteriormente as eleições, o Wilders. Sim, esse era, e atenção, e que desta vez não ganha, mas fica num segundo lugar muito próximo. É preciso e também pode ganhar, não atenção, disso. ainda não é ainda pode líquido. Ganhar, porque os votos ainda estão a ser contados. Sim. E o que mais define Rob Yetten? Pois eu acho que a sua juventude também o anuncia como um membro de uma nova geração. Portanto, depois de Mark Rutte, que teve 14 anos no poder, mas que saiu em desgraça com vários escândalos no seu governo, depois de Wilders, que com todo o seu extremismo acaba por mostrar que não é solução para coisa alguma, é uma geração nova que se anuncia. Eu julgo que é esse o principal ponto forte de Rob Yetten, além, obviamente, do seu carisma que seduziu os eleitores em campanha. Ele não estava entre os favoritos nas sondagens, nunca apareceu não, a possibilidade de ganhar. Falava-se do Wilders, falava-se do Timmermans e da sua aliança de esquerda, mas de facto não era, o Democratas 66 não era um favorito nas sondagens. Agora, como os primeiros 3 ou 4 partidos não têm uma distância muito grande em termos de percentagem de votos, isso baralhou claramente as projeções. As candidaturas ao Prémio Pessoa 2025, uma iniciativa do Expresso e da Caixa Geral de Depósitos, estão abertas até 19 de novembro. No valor de 70 mil euros, o Prémio Pessoa visa reconhecer a atividade de pessoas portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país. As propostas de candidaturas podem ser submetidas através do respectivo formulário. Na área do site do Expresso, sobre o prémio, estão também disponíveis o regulamento e a lista dos anteriores galardoados. Exemplos mais recentes: o especialista em assuntos do mar Tiago Pitecunha, o poeta e médico João Luís Barreto Guimarães, o cardeal poeta José Tolentino de Mendonça e o compositor Luís Tino. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar no domingo para falar de uma vencedora do Prémio Nobel da Literatura. Até lá, tenha um bom dia, um bom fim de semana. Antes de abrir o meu negócio, há coisas que eu gostava que me tivessem dito. Que é preciso ter bons sócios, que conseguir um crédito não tem de ser complicado, que a liquidez da minha empresa pode ser remunerada e que a Caixa está sempre lá para ajudar. Porque um bom começo faz a diferença. A Caixa ajuda. A começar pelas soluções de boas-vindas que temos para as empresas novas clientes. Saiba mais junto de um gestor de negócios ou de empresas ou em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.